Ótimo. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 8. Nós daremos continuidade na série que nós temos feito de exposição do Evangelho segundo o relato de Marcos. Por que nós estamos fazendo já, só para vocês terem noção, tivemos algumas interrupções, conforme eu creio que Deus foi me direcionando a tratar de algumas outras temáticas e voltávamos para Marcos. Estamos há mais de 30 pregações estudando o Evangelho segundo o relato de Marcos. E tem sido enriquecedor porque quando a gente estuda a Bíblia em sequência, a gente passa por assuntos que muitas vezes a gente não trata no dia a dia. Então a gente se viu tratando de diversos temas. E hoje a gente está em um texto que é muito conhecido. Na semana passada a gente passou por um texto que era um pouquinho mais difícil, onde Jesus cura um cego e usa sua saliva como instrumento de cura. Então um texto que gera bastante dúvida, bastante coisa. E hoje a gente está em um texto mais tranquilo, Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao 30. Marcos 8, 27 ao 30, quem tiver sem a Bíblia, o Biro vai colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Eu vou ler junto com vocês aqui. Marcos 8, do 27 ao 30. Diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e há ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Até aqui, quem está com a Bíblia aí pode deixá-la aberta, que nós voltaremos algumas vezes mais ao texto. Gente, é importante a gente relembrar algumas coisas para a gente entender a caminhada de tudo isso que Jesus está falando. Dentro de tudo isso, a gente viu que o Evangelho, segundo o relato de Marcos, é o evangelho mais objetivo dos quatro. Os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos é o evangelho que tem menos discurso de Jesus. Se você olhar, por exemplo, Mateus, quando Jesus começa a falar as bem-aventuranças, por exemplo, vem uma lista enorme. Lucas repete essas bem-aventuranças e a gente tem muitos discursos. Marcos é o evangelho que mais fala das ações de Jesus, ao invés de falar dos discursos de Jesus. Só que nós estamos no trecho, o capítulo 8 e o 9, em que tem alguns ensinamentos de Jesus de discurso, não só de ação. E aqui a gente começa a ver alguns deles. Passamos pelo momento que Jesus falou: cuidado com a incredulidade, cuidado com o fermento hipócrita dos fariseus. E Jesus começou a dar alguns avisos para o povo. Até que a gente viu várias demonstrações de fé. E eu tenho relembrado em alguns momentos com vocês. A gente viu Jesus chegar na terra dele. Quando Jesus está na terra dele, o que ele enfrenta? O que ele encontra? As pessoas olham e falam: nossa, olha o que ele faz. Como é grandioso. Aí demora um pouco. Opa, peraí, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? E aí eles passaram a menosprezar Jesus. E aí Jesus fala: o profeta em sua casa não tem honra. É o famoso ditado que deu origem ao santo de casa não faz milagre. Jesus falando: justamente na minha terra eu não sou honrado. Aí Jesus caminha, Jesus passa a ser honrado fora dela, mas ainda passa a ter incredulidade em alguns momentos por parte dos discípulos, por parte dos fariseus, e tem a demonstração marcante da fé da mulher Ciro-Fenícia. Não sei quantos de vocês lembram. Que não era do povo de Israel, não tinha o Antigo Testamento como regra de fé, mas ela acreditou em Jesus como ninguém tinha acreditado até então. Ela tem uma fé que Jesus elogia a fé dela. Dito tudo isso, é importante a gente lembrar: quem melhor reconheceu Jesus até agora foi alguém de fora do círculo, uma mulher Ciro-Fenícia. E agora a gente chega em Pedro reconhecendo Jesus como Cristo. E aí eu quero pensar algumas coisas com vocês sobre isso. Antes da gente tratar especificamente de Pedro, a gente vê que Jesus faz a seguinte pergunta: por aí, quem dizem que eu sou? E gente, se a gente fosse pensar um pouquinho, se você fosse responder para mim ou para alguma outra pessoa, por aí, quem as pessoas dizem que Jesus é? O que as pessoas estão dizendo por aí a respeito de Jesus? Nós teríamos inúmeras respostas, eu acredito. A gente vai ver gente falando: Jesus é amor, Jesus de fato é amor. A gente vai ver gente falando, porque a gente tem sempre os extremos. Tem a pessoa que acha que Jesus é só amor. Então Jesus, por ser só amor, ele vai aceitar tudo que as pessoas fizerem.
E a gente tem um outro extremo, que tem gente que acha que Jesus é só juiz. E essas pessoas que acham que Jesus é só juiz, se sentem porteiro do céu e do inferno e ficam declarando quem vai para o céu e quem não vai. Então a gente vê muitos extremos. Mas a verdade é que muito do que as pessoas dizem a respeito de Jesus tem a ver conosco. Por mais estranho que isso possa parecer, por exemplo, se eu perguntar para vocês quem o seu marido diz que Jesus é, vai ter a ver com o tipo de Jesus que ele vê em você. Quem o meu vizinho diria que Jesus é, vai ter a ver com o tipo de postura que ele vê em mim. O Biro testemunhou uma conversa minha com a Jéssica recentemente, que a gente ouviu, não fiz nenhum juízo de valor, só fiz uma constatação. A gente mora em apartamento e a gente testemunhou uma cena muito triste de uma mãe falando absurdos para uma criança de cerca de 7 anos, xingando dos piores nomes. E pra gente foi marcante, porque a gente fica naquela, tipo, puxa vida, é a situação de uma criança. E aí, ontem, que foi a parte que o Biro testemunhou, ontem ela estava ouvindo Aquieta Minha Alma, um louvor do Ministério Zoe. E aí eu não fiz nenhum juízo de valor, mas entra em conflito a nossa mente. Peraí, como que a mesma pessoa que fala as piores coisas para a filha, uma criança, publicamente, como que essa mesma pessoa está consumindo e ouvindo coisas a respeito da palavra de Deus? Eu não sei o nível de espiritualidade dela e, como eu falei, eu não vou fazer juízo de valor. Mas fato é que as pessoas vão olhar e vão falar quem Jesus é a respeito de quem elas veem nos cristãos. Então tem aquela famosa frase que é atribuída a Gandhi, que ele teria dito que ele acreditava no cristianismo. Ele acreditava no Cristo do cristianismo, mas não acreditava nos cristãos. E muitas vezes a gente vê isso ainda hoje e tem muito a ver sobre quem os seus parentes vão dizer que Jesus é, quem as pessoas do seu convívio vai dizer que Jesus é. Só que não para por aí, né? Jesus pergunta para Pedro sobre isso, para os discípulos, quem dizem que eu sou? Só que Jesus não se contenta com apenas a pergunta genérica. Ele vai chegar na pergunta pessoal. Mas antes é interessante a gente olhar a resposta. Qual que é a resposta que dá no versículo 28? Alguns falam que você é João Batista. Outros falam que você é Elias. A gente já viu que toda hora nos evangelhos o povo fica falando sobre um Elias que voltaria. E o pessoal tem uma fixação muito grande por Elias. A gente vai ver isso melhor ainda no episódio que acontece a transfiguração, que de fato aparece Elias. Aparece Elias e Moisés e a gente vai entender melhor essa história. Mas eles estão entendendo mais ou menos quem é Jesus. Prestem atenção. João Batista foi o primeiro mensageiro, né, que apontou para Jesus. E aí eles falam, estão dizendo que você é João Batista ou um profeta. O que um profeta fazia? Anunciava a vontade de Deus. Se a gente olhar os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram grandes feitos. O próprio Elias ressuscitou uma criança. Então eles tiveram coisas milagrosas. Então eles olharam e falaram, Jesus é o profeta. Pode-se dizer que eles acertaram em partes, porque Jesus cumpriu também o papel profético, ao anunciar a palavra de Deus, anunciar a vontade de Deus. Só que eles não tiveram a noção exata de quem Jesus era. E o que a gente aprende com isso, gente? É que se a gente não andar com Jesus, a gente vai saber quem Jesus é muito pela metade. A gente pode olhar e falar, Jesus foi um sábio, Jesus foi o melhor conselheiro, mas a gente vai ficar só nisso. E a verdade é que Jesus foi muito mais do que qualquer outra coisa. Jesus, na verdade, é muito mais do que a gente é capaz de definir. Mas, às vezes, a gente se contenta em conhecer Jesus superficialmente. Então a gente vai ficar com muito amor, gente, eu falo isso, mas às vezes a gente é aquela pessoa que está há 30 anos se declarando cristão e a única coisa que você consegue falar sobre Jesus é que Jesus é amor. Sendo que a gente tem uma série de coisas a respeito de Jesus. Inclusive, se a pessoa falar, ok, mas e como que esse amor se manifesta? Às vezes você tem dificuldade para falar. E o amor de Jesus é um amor do Deus Pai. Então, o Pai tem um amor que muitas vezes o Filho não entende. O exemplo que eu gosto de dar é, imagina o seguinte, que a Poliana chega aos seus 7 anos, e a Poliana chega e pede um celular para mim. E aí, vamos supor, na ocasião, eu tenho a possibilidade de dar o celular para ela. Mas eu acho que não é o melhor para ela. E eu opto por não dar o celular. Vocês acham que na visão da Poliana eu vou estar amando ela, dizendo não? Não. Vocês já devem ter convivido com criança e adolescente que sai falando, você me odeia, eu te odeio,
São coisas desse tipo, porque eles não entendem. Mas não é um gesto de amor se o pai acha que vai fazer mal? Às vezes a gente acha que o amor de Jesus é passar a mão na nossa cabeça todas as vezes. Gente, isso não é amor. O amor confronta muitas vezes, conforta a maioria, mas confronta. Então Jesus deixa bem claro nessa pergunta, né, e na resposta fica bem claro que eles tinham muita confusão ainda acerca de quem era Jesus. Então eles viam Jesus em parte. E agora eu quero tornar a questão um pouco mais pessoal. Porque Jesus estava andando com os discípulos, como a gente já percebeu, há um bom período. A gente já percebeu que passou pelo menos 2 ocasiões que dão sinais de que mudaram o ano. Passou por pelo menos 2 festas de Páscoa, então já tinha um tempo que Jesus estava andando com eles. E não é interessante Jesus, depois de pensando em cerca de 2 anos andando com os discípulos, falando, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E gente, faça essa pergunta a si mesmo e responda a si. Responda a Deus. Quem Jesus tem sido para você? Jesus para você tem sido também essa visão superficial que muitas vezes as pessoas têm? Jesus tem sido para você o que as pessoas dizem que Ele é? Ou Jesus tem sido na sua vida de fato o Salvador, o seu consolo, o seu conforto, tem sido a sua direção? Ou tudo isso, na verdade, soa distante? E Jesus para você é só o que as pessoas dizem? Ou Jesus é para você só o que você ouviu o pastor dizer, o que você ouve as pessoas dizerem? A questão é, gente, que Jesus deseja ter experiências pessoais com cada um de nós. Relacionamento. É por isso que nessa noite Jesus pergunta, quem você diz que eu sou? Quem eu tenho sido para você diretamente? Nós precisamos entender que o interesse de Jesus passa por cada indivíduo. Não é um interesse genérico. Jesus, ele procura em cada um de nós algo que reflita o que nós temos experimentado da parte dele. E nesse momento, Pedro foi muito feliz. Nós já vimos várias vezes que Pedro é muito impulsivo. Pedro fala coisa que não deveria, Pedro faz coisa que não deveria, e na hora que é perguntado quem que responde, Pedro. E aí ele fala, tu és o Cristo. Gente, vocês já devem saber que Cristo não é nome. Cristo é o título. Jesus é o nome. Cristo é a mesma coisa que Messias. Então Jesus, o Messias, o ungido, o escolhido. Quando Pedro fala isso, Mateus, que eu falei para vocês que é mais detalhista, Mateus relata que Jesus responde para Pedro, isso só o Pai pode ter te revelado. Não vem da sua natureza humana. Reconhecer quem Cristo é passa por uma ação divina em nosso coração, para que nós, de fato, o reconheçamos. E nesse momento, a gente vê que Pedro acertou. Na semana que vem, a gente vai ver que ele acertou pela metade. Mas Pedro, nesse momento, ele foi muito feliz ao afirmar que Jesus é o Cristo. E, gente, eu repito a mesma pergunta. Na sua vida, de fato, Jesus é o Cristo? É o Salvador de Deus? É o ungido de Deus? É o que mudou a sua história? Porque Jesus, ele não chega mais ou menos. Jesus, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus divide a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Se nada muda na nossa vida, a partir do momento que nós tivemos uma experiência real, reconhecemos quem Cristo é, entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos olhar se nós temos de fato reconhecido Ele como o Cristo, o escolhido, que veio para mudar todas as coisas, que veio para mudar quem nós somos. Então, gente, essa pergunta de Jesus, ela coloca, de certa forma, todos os cristãos na parede. Quando a gente para refletir, a gente precisa analisar. Porque não dá para você responder. Se alguém falar para você quem é Jesus, você responder, é a pessoa que eu converso todo domingo quando eu vou na igreja. Porque Jesus é muito mais do que uma reunião dominical. Jesus, na verdade, deve ser a pessoa que nós conversamos constantemente. Lembra como a Bíblia fala? Orar sem cessar. Essa semana passada, eu vi um testemunho interessante sobre isso. A gente acha que orar sem cessar, eu vivo falando, nós somos extremistas. Então a gente acha que orar sem cessar é a pessoa que não conversa com ninguém, que não trabalha, que não faz nada, que ora o dia inteiro. Aí as pessoas acham que é só pastor e missionário que ora sem cessar. E gente, na verdade, o pastor e o missionário
nesse quesito, ele não tem o tempo para orar sem cessar como se imagina. E o testemunho que eu vi era interessante, de uma senhora falando que, como que ela praticava o orar sem cessar? Ela falava que pela manhã, quando ela se vestia, ela já ia pensando, Senhor, me reveste também com a sua força, me revista, Senhor. E ela falando, quando ela ia se alimentar, ela pensava também, Senhor, que o Senhor seja também o meu alimento, que durante o dia eu venha me lembrar da tua palavra. Ela usava as coisas do dia a dia para se lembrar, de fato, de falar com Deus. Isso é orar sem cessar. E, gente, se você tem um relacionamento com Jesus que só acontece quando você vai à igreja, você não tem um relacionamento com Jesus, infelizmente, por mais duro que isso pareça. Por quê? Vocês acham que uma pessoa que você conversa uma vez por semana, vamos imaginar o seguinte, um relacionamento. Vocês acham que dá para ter um relacionamento saudável, marido e mulher, que conversam uma vez por semana durante 30, 40 minutos? É muito difícil, muito difícil. E a mesma coisa acontece na relação de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Gente, você não vai ter um relacionamento com Cristo apenas vindo ao culto. Então nós precisamos entender que o chamado que Jesus tem para nós é para que nós sejamos como Pedro. Nós olhamos e falamos, não, o Senhor é o ungido de Deus que está comigo em tudo que eu faço, que está comigo em cada decisão que eu tomo. É o Senhor que eu vou levar em consideração nas minhas escolhas. Então, gente, nós precisamos abrir o nosso coração com relação ao tipo de relacionamento que nós temos tido com Cristo. Se nós temos, de fato, o reconhecido como Ele é. E até esse episódio aqui, como eu falei para vocês, a fé, a gente viu vários momentos de fé. A fé marcante da mulher cirofenícia. Mas os únicos que chamavam Jesus, de fato, de algo parecido com o Messias, com o Filho de Deus, eram os demônios. Eu não sei quantos de vocês perceberam. Quando Jesus chegava e tinha alguém endemoniado, falava, o que tu queres? Sai, o ungido, qualquer coisa nesse sentido. E Jesus o repreendia, porque Jesus não queria o testemunho do maligno. Jesus não precisa de propaganda do inferno. Jesus o repreendeu. E agora, quando Pedro fala, Jesus ainda fala depois do final, fala, ok, mas ainda retenha isso com vocês. Né? Ele pede que eles mantenham isso. Às vezes a gente vê na Bíblia algumas coisas que passam despercebido, como as citações de lugares. A gente viu, você pode colocar o versículo 27, por favor? A gente viu falando, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Esses relatos são justamente para que a gente entenda tudo que Jesus estava passando. Jesus começa a sair cada vez mais da Galileia. No capítulo 9 ele vai sair, não vai voltar mais para a Galileia. E aqui a gente está vendo Jesus em uma cidade que é totalmente pagã. Relembrando para vocês, o que era pagã? Pagão era quem tinha vários outros deuses que não o Deus Criador. Então é interessante que a primeira vez que um servo, um discípulo, reconhece Jesus como de fato ele é no meio do povo que era muito distante do Senhor, no meio do povo pagão. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Que, gente, se a gente reconhecer o Jesus de verdade, o lugar que a gente está não vai influenciar, não vai mudar isso em nós. Não importa onde nós estivermos, a gente vai se comportar como quem conheceu a Cristo de verdade. Não é o meio que vai nos influenciar, é quem de fato é o nosso Senhor. E ao reconhecer Jesus no meio de um povo estranho, a gente tem um belo testemunho disso, de que não é onde você está que define a sua relação com Jesus, mas a sua relação com Jesus vai definir como você age onde você está. Então, não ache que, puxa, eu estou em um trabalho onde todo mundo é descrente, onde as pessoas falam mal uma das outras e que isso vai te definir. Não. O que vai te definir é se você de fato reconhece quem Jesus é. E a definição não é algo externo, é algo interno. Por isso que Jesus fala para Pedro, fala, isso que você disse, essa confissão, veio da parte de Deus. Porque é Deus quem trabalha no coração, é Deus quem trabalha em nosso interior. Eu quero pensar com vocês algumas coisas, caminhando para concluir,
E eu gostaria que... Você pode colocar aqui, por favor, Biro? 1 João 3, 19 e 20. 1 João 3, 19 e 20. Está lá para o final, próximo ao Apocalipse. 1 João 3. Aí. Prestem bastante atenção. 1 João 3, 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condena, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Pode colocar o 18, Biro? 18, por favor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pode deixar aqui. Não amemos de palavra nem de boca. Reconhecer quem Cristo é não é uma questão de palavra e de boca. É uma questão de quem nós somos. Ser cristão é a nossa identidade. E ser cristão significa ser pequenos cristos. Por isso a gente volta lá na conversa de quem as pessoas estão dizendo que eu sou. Porque tem a ver com o que ela tem visto em nós. E, gente, a verdade é que quem conhece Cristo de verdade vai andar com Cristo. Quem reconhece quem Cristo é, vai andar com Cristo. A gente tem o exemplo do próprio Pedro. Quantas vezes Pedro errou, gente? Quantas vezes Pedro, de todos os discípulos, é o que a gente tem mais informação. E Pedro foi o que mais pisou na bola. E ainda assim, mesmo diante de tudo isso, Pedro continuou andando com Jesus. Às vezes a gente pode ter uma visão confusa sobre Jesus. Às vezes a gente pode pecar, a gente pode pisar na bola gravemente. Às vezes a gente pode chegar ao ponto de achar que Jesus não nos perdoaria, como Pedro ficou após ele negar Jesus. Mas a verdade é que quem reconhece Jesus está sempre próximo de Jesus quando Jesus chama. O próprio Pedro, nesse momento que ele se isolou, quando Jesus apareceu, o que Pedro fez? Foi com Jesus. E a gente tem em 1 João também um texto que é bastante conhecido, em que ele está falando sobre os anticristos, que são contrários a Cristo. Não está falando de um anticristo, está falando os anticristos, os que são contrários a Cristo. E ele fala assim, estes saíram do nosso meio porque eles nunca pertenceram. Se eles pertencessem, eles nunca tinham saído. Quem reconhece Jesus de fato, não se afasta de Jesus. A verdade é que esse não se afasta, que eu estou dizendo para vocês, não se afasta definitivamente de Jesus. Pode acontecer um relapso como Pedro, mas quando Jesus chama, ele está de volta. Pode acontecer como o filho pródigo, que às vezes, num momento em que parece que tudo está perdido, ele olha e fala, puxa, peraí, eu tenho para onde voltar. E o que Jesus espera de cada um dos seus discípulos é justamente esse mesmo sentimento. Que nós tenhamos essa confiança definitiva. Porque uma vez que nós o reconhecemos, nós somos marcados eternamente. Não tem como você reconhecer Jesus verdadeiramente e esquecer que ele é o Messias. Então talvez você não o reconheceu ainda verdadeiramente, por mais duro que isso possa parecer. E a gente viu de maneira muito clara, não é uma coisa de boca, é uma coisa de quem nós somos. Um exemplo claro, gente, que a gente tem é que a Bíblia fala, não é um termo de crente, esse papo de conversão. A Bíblia fala de conversão porque é mudança de mente. Quando a gente conhece Jesus, nós nos transformamos. E quando a Bíblia usa a palavra transformação, é a mesma palavra para metamorfose. Eu gosto muito de falar isso com vocês. É a mesma palavra para metamorfose. E por que eu gosto? Não sei quantos vocês se lembram, mas um processo de metamorfose famoso. Borboleta, certo? Borboleta, lá em Campo Grande a gente chamava de coró. Aqui no Mato Grosso o povo não chama de coró, né? Como que vocês chamam a lagarta, né? Lagarta. É lagarta que vocês chamam? A lagarta passa por um processo que ela se transforma totalmente a ponto de voar, certo? Essa é a metamorfose. E a Bíblia, quando fala em transformação, a palavra é metamorfose. O que Deus espera de nós é uma mudança que é visível, gente, que é significativa. Eu duvido você confundir um coró com uma borboleta. Não tem como. E a mesma coisa se espera de quem teve um encontro real com Cristo. É para ser inconfundível. É para saber o antes e o depois.
é para a pessoa olhar e falar, puxa, antes de Cristo, a Rejane era assim, assim, assim. Hoje, não quer dizer que a Rejane é perfeita, nem eu, nem ninguém. Mas a pessoa deve olhar e falar, puxa, a Rejane melhorou em muita coisa. A Rejane mudou em muita coisa. E isso acontece à medida que nós encontramos o verdadeiro Cristo. Então é por isso que ele deixa bem claro que essa ação vem de Deus, de dentro para fora. Então as perguntas para a gente encerrar, que eu gostaria de fazer para vocês mais uma vez, na sua vida, quem é Cristo? Como você define? Diante de tudo isso que a gente conversou, Jesus é o ungido na sua vida? Ele é o Filho de Deus que muda a sua vida, que mudou a sua vida, que tem mudado e que é a segurança de que você vai viver eternamente com Deus? Se Ele for tudo isso, glória a Deus. Se Ele não é tudo isso na sua vida, não quer dizer que hoje você está condenado. É o mesmo convite que Ele fez para Pedro quando Pedro negou. Venha, venha. É o mesmo convite que foi feito, ainda que mentalmente, com o filho pródigo. A própria consciência dele falou, puxa, diante do meu pai, as coisas são melhores. E quando ele volta, ele é acolhido. Então, gente, aquele que te salvou, que direciona a sua vida, e que através dele você é perdoado, ele é perdoador. Então, talvez, diante toda essa reflexão que nós estamos fazendo, você fala, puxa, eu sou indigno desse Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós somos. É por isso que é graça. É por isso que Jesus fala inúmeras vezes como algo que nós não merecíamos. Nós somos indignos, mas nós servimos a um Deus que é perdoador. O próprio Pedro, que acerta agora, na semana que vem a gente vai ver Jesus falando, Pedro fala algo e Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Então a gente vê Pedro em um dia dando uma resposta sensacional, no outro dia recebendo uma exortação duríssima. E a gente vai perceber como muitas vezes nós somos parecidos com Pedro. Nós temos a impulsividade de Pedro. Às vezes você fala, não, mas eu não sou de falar tanto, eu não sou de agir assim. Mas nós somos instáveis muitas vezes como Pedro. Um dia, a gente tem uma fé que a gente acredita que a gente vai andar sobre as águas, igual Pedro. Pedro falou, Jesus, se é tu mesmo, manda que eu ande. Vai falar que Pedro não tinha fé, gente? Vocês diriam isso? Falaram, então manda que eu ande também. Pedro teve fé e Pedro pisou sobre as águas. Só que depois bateu o vento e ele titubeou. E vai falar que isso não acontece com vocês. Você dá um passo, sai de um culto, tem uma experiência que você lê a palavra e você fala, não, vou mudar a minha vida. A partir de amanhã vai ser assim. Você dá um passo cheio de fé. Vem o primeiro vento, vem a primeira pessoa que fala, de novo essa história. Você já está balançando. Muitas vezes nós somos como Pedro. Mas nós precisamos lembrar que o Jesus que guiou Pedro é o Jesus perdoador. É o Jesus que te perdoa, que me perdoa, que nos perdoa, que a misericórdia se renova a cada manhã. Então, gente, se você não tem reconhecido Jesus de fato como Ele é, o que eu queria convidar você dê esse passo. Reconheça Jesus de fato como Ele é e abrace a jornada que Jesus tem para cada um de nós. Então, hoje, não foi uma pregação muito prática, mas foi uma pregação que apontou para quem de fato Jesus é. E uma vez que a gente reconhece Jesus como o Messias, o Cristo ungido, a gente reconhece o propósito da vida dele. E, gente, a gente reconhece que a nossa vida não acaba aqui. É Ele a nossa segurança eterna. É Ele a nossa segurança para cada uma das coisas. E descansem no amor que nós começamos falando que Jesus é. Não é um amor que aceita tudo, mas é um amor que perdoa o coração arrependido. É o amor que aceita, sim, aquele que muitas vezes reconhece Jesus mais ou menos, mas que deseja se aproximar mais dele. E a gente vai ver isso de maneira ainda muito mais clara na próxima semana. E eu gostaria de convidá-los a orar nesse momento e a refletir sobre quem Jesus tem sido para você. Então eu vou ficar em silêncio e fale você com Deus nesse momento. Ore você com o Senhor e depois eu também orarei. Ainda em espírito de oração, se há alguém que sente que não tem tido um relacionamento com Jesus
como o Messias, coloque isso diante do Senhor. Abra o seu coração, fala para o Senhor que você deseja relacionar-se verdadeiramente com Ele, que você deseja de fato entregar-se totalmente a Ele. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque de fato o Senhor é o Cristo. E Senhor, eu te peço que assim como o Senhor testificou no coração de Pedro, o Senhor testifique em cada coração aqui, ó Pai, que o Senhor é o Cristo, o Filho ungido de Deus, que veio para mudar quem nós somos, que veio para mudar a nossa história, que veio para mudar toda a história, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor use, Deus, esta realidade, Pai, que o Senhor use, ó Pai, esta palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito haja cada vez mais em nossos corações, Deus, e Pai, que nós venhamos a ser pessoas, Pai, que honrem o Teu santo nome, Deus. Pai, que as pessoas, Deus, do nosso convívio, possam de fato saber quem Jesus é, por perceber traços de Jesus em cada um de nós, Deus. Pai, que os nossos familiares percebam traços de Jesus em cada um de nós, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, nos direcione, Pai, onde precisa mudar cada coisa, Deus, o que precisa ser melhorado, Senhor. E Deus, eu te peço, Pai, que a Tua graça, Deus, Pai, nos relembre a cada dia, que independente, ó Pai, do quão, ó Pai, nós temos se distanciado, ó Pai, do que era, Pai, para nós estarmos vivendo, Pai, mas que o Senhor ainda permanece perdoador, ó Deus. E Pai, que essa noite, Deus, seja uma noite, Deus, de fortalecimento, Pai, para aqueles que estão, Deus, convictos de quem Tu és. Que seja, Pai, também uma noite, Pai, de recomeço, para aqueles que estavam com a fé balançada em Ti, ó Pai. E Senhor, mas que seja uma noite de comunhão entre o Senhor e a Sua amada igreja, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.